Boa tarde, meus amigos e minhas amigas. Hoje, dia 4 de outubro de 2025, venho parabenizar todo o governo federal diria, terceiro mandato do presidente Lula à frente da presidência da República, pela aprovação na Câmara dos Deputados, portanto, nesse sistema bicameral que a gente vive, do bicameralismo, né? A aprovação da ampliação da faixa de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. É muito importante destacar que a luta não acabou, né? A luta não acabou. Ainda tem o Senado, conforme disse, vivemos no sistema bicameral, ainda vai passar pelo crivo do Senado Federal. Mas é importante salientar aqui que nossa sociedade, depois de tanta turbulência, né? E essa turbulência não é só recente, né? Como resultado do passado, né? Como resultado inequívoco de um passado turbulento. Então, se como tivemos a tentativa de golpe, isso foi resultado de um passado turbulento que ainda tem resquícios na atualidade. É preciso destacar que nosso país, enfim, e isso engloba a aprovação em 2023 da reforma tributária, né, que terá seu período de transição, nosso país, enfim, está avançando numa reforma e num projeto de justiça tributária nesse país. Sabemos que durante anos a fio, nosso país perdeu muito devido ao custo Brasil. Perdeu devido ao custo Brasil, perdeu devido à perda da competitividade das empresas brasileiras, né, no exterior, enfim. E também, devido a esse famigerado custo Brasil, a sociedade brasileira, também devido à própria lei que proibia, era uma lei de herança do Fernando Henrique Cardoso, uma lei que proibia a construção de ensino técnico federal. A sociedade brasileira perdeu muito com isso, né? Anos a fio de não investimento em ensino técnico federal, depois revogado pelo presidente Lula e ampliado pela ex-presidenta Dilma Rousseff com o Pronatec, né? Nosso país, enfim, está caminhando rumo a uma situação em que a gente pode dizer que a gente vai conquistar uma justiça tributária plena, progressiva, com progressividade, né? E apta a corrigir, a fazer uma correção de séculos de injustiça e desigualdade social nesse país. A ampliação da faixa de isenção para quem ganha até 5.000, né, do imposto de renda, é um caminho que a gente está pavimentando desde a aprovação da reforma tributária. São legados que vão ficar para o país, independentemente de quem seja o presidente eleito lá para frente, né? Até depois do Lula, a gente vai ter essa reforma tributária. Teremos o comitê gestor, já temos, né? Justiça de transição, enfim. E, historicamente, essa pauta da reforma é muito importante, porque isso é justiça tributária na veia. Eu sei que é preciso ainda muito por que fazer. É preciso a gente incentivar na gestão a cobrança da contribuição de melhoria. É preciso a gente, até mesmo para a justiça tributária, né? Para quem, no caso de valorização imobiliária, né? É preciso a gente incentivar na gestão, além da própria contribuição de melhoria,
né? Fazer uma reforma política, uma reforma do Estado, né? Para que a gente alcance, enfim, sem contar uma mudança cultural na nossa sociedade que faça com que essas reformas sejam perenes e sustentáveis ao longo do tempo. Meus amigos e minhas amigas, é preciso dizer que o governo Lula, em nome da sociedade brasileira, a despeito de todas as adversidades, brigas e contendas e ataques que esse governo sofre, a despeito de tudo, aprovou a reforma tributária. Uma vitória da sociedade brasileira. Aprovou essa ampliação da faixa de inserção do IR, né? E estamos caminhando rumo a uma sociedade em que a justiça tributária seja tônica, né? A capacidade contributiva do contribuinte. É preciso que quem ganha mais, né, pague mais. E o Lula prometeu isso, foi sua pauta econômica. Ele disse que incluiu o pobre no orçamento. E a gente sabe que a grande maioria da população brasileira é pobre, né? Na acepção completa do termo, na concepção do termo, e incluiu o rico no imposto de renda, né? A gente precisa entender essas coisas e ele está cumprindo isso. A despeito de todas as críticas que temos ao governo do presidente Lula, a despeito de tudo, ele está cumprindo, e eu espero que essas pautas de reforma econômica continuem seguindo seu prumo. É preciso destacar que, historicamente, o nosso país ele não teve muita paz institucional para fazer essas reformas, né? A gente sabe que com Jango foi aquelas reformas de base, que foi interrompido devido ao golpe de 64, né? Outros presidentes que a gente teve que tentou fazer reformas, que transformou o Brasil de um país para uma nação, que foi Getúlio Vargas, ou até mesmo o JK, né? Enfim, a gente sabe que o nosso país ele é um país que ele é historicamente caracterizado por turbulências institucionais e por golpismos, né? Foi golpismo à moda armada e agora foi uma retórica jurídica. Um deles é o impeachment fraudulento contra a ex-presidenta Dilma, que culminou naquele golpe ilegal, que não tinha irregularidade fiscal nenhuma. Então, é preciso destacar que se antigamente era moda de arma, hoje é retórica jurídica. Partimos de um Estado em que dava golpismo, usando armas. Agora é retórica jurídica, é o direito, é o lawfare. É o uso da lei como arma de distribuição política do adversário. E Lula e Dilma sabem muito bem disso que eu estou falando, porque ambos foram vítimas desse lawfare, né? Da Republiqueta, da República da Lava Jato. Pois bem, é preciso a gente dar nome aos bois. Lula e Dilma sofreram muito com isso. Então, meus amigos, eu quero parabenizar o governo federal por tudo isso, por fazer essas reformas. A gente sabe que o Brasil, se qualquer um que lê Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, vai ver que temos uma cultura muito hierarquizada socialmente. Temos governos que destroem as conquistas e legados econômicos, sociais e democráticos de quem assume, do seu antecessor, mas é preciso a gente ter em mente que a luta popular é o que faz com que essas conquistas sejam permanentes. Não podemos deixar ninguém, nenhuma força política, nenhuma elite política destruir, fragmentar essas conquistas que são nossas, que são para o nosso futuro, né? Dos nossos filhos e dos nossos netos. Então, eu quero dizer, parabenizar o governo por essa proposta e sigamos na luta, né? Nunca foi fácil, nunca será. O preço da liberdade é a eterna vigilância, já dizia Thomas Jefferson, presidente dos Estados Unidos, e ainda há muito trabalho por que fazer para corrigir décadas de equívocos na sociedade.
muita reflexão e muito trabalho. Muito obrigado.